Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Se tem uma coisa que algumas pessoas gostam de conversar sobre, são os familiares dos personagens que nós gostamos tanto, mas infelizmente nesse caso são duas fraudes. No vídeo de hoje eu tô aqui pra falar sobre os problemas do Rei Cold e do Rei Vegeta, mas é claro, não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no Hypar, que é muito importante, e também nunca esqueça de seguir a Cristo. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Sabe, um padrão que eu venho notado em Dragon Ball é que personagens que deveriam ser importantes, na verdade, não fazem absolutamente nada. E eu não me refiro apenas narrativamente, mas dentro daquele universo. E eu até já fiz um vídeo falando sobre isso em relação às divindades, mas isso também acontece com outros personagens importantes. Por exemplo, quando eu te digo que um personagem é o antigo imperador do universo e patriarca da família do Freeza, você pensa que ele vai ser importante. E o mesmo vale para o Rei dos Saiyajins, a raça que basicamente move a história depois de um tempo. Mas não, nenhum desses dois faz nada de relevante, mesmo teoricamente sendo importantes dentro do universo. E a impressão que eu tenho é que esses títulos parecem mais uma escada para outros personagens. E a pior parte é que eles poderiam sim ter sido algo mais. E eu não quero que todo figurante tenha importância na história, mas chega a ser sacanagem. Como por exemplo, a própria Toei Animation conseguiu deixar o Rei Vegeta mais interessante. Ele tem aquela cena que todo mundo usa de argumento no Power Scaling dele explodindo os planetas. Tem o fato de que ele ficou com inveja da relação do Vegeta com o Freeza e acabou indo atrás do mesmo. E por mais que o Rei Vegeta tenha morrido que nem um lixo, ainda assim a cena dá um pouquinho de profundidade pro personagem. Enquanto o Rei Vegeta canônico literalmente virou a cabeceira de pé pro Bills. E diferente da versão da Toei, ele nem teve o culhão de mandar matarem o Broly. Ele só pediu pra mandarem ele pra outro planeta. Ou seja, nem pra ser mal esse cara é bom. E provavelmente o único feito relevante dele na vida foi ser superado pelo Vegeta criança. This nigga is trash. Não, na moral, isso aí foi triste. Mas pelo menos no caso do Rei Vegeta, são poucas as pessoas que levam esse personagem a sério, creio eu, né? Mas por algum motivo, no caso do Rei Cold, as pessoas decidiram que esse personagem é subestimado, principalmente na questão da força dele. Por exemplo, se você olhar pela internet, você vai encontrar várias pessoas falando que ele supostamente era mais forte do que o Freeza, o que não só não tem muito embasamento, como não faria sentido narrativamente. Afinal, quem sempre foi tratado como o mais forte do universo era o Freeza. O cara que era o maior mutante da sua própria raça era o Freeza. E o cara que nasceu tão poderoso, mas tão poderoso que ele precisou criar formas para ficar mais fraco foi o Freeza. E essa parte é até mais engraçada porque por algum motivo as pessoas pensam que o Rei Cold e todas as pessoas da raça do Freeza têm isso. E que supostamente o Rei Cold estaria na sua segunda forma. E pra piorar, tem gente que pensa que o Rei Cold estando na sua segunda forma, se ele fosse para sua forma final, ele seria mais forte que o Cell. Sim, o mesmo Cell que também tinha o DNA do Rei Cold. Mas por algum motivo, o Rei Cold hipotético dos fãs de Dragon Ball decidiu simplesmente não revelar o seu poder total, mesmo vendo o filho dele ser literalmente atomizado na frente dele. Eu acho que deveria ser muito desperdício de energia, né, enfrentar alguém tão fraco quanto o Trunks. E mesmo que você diga, o Toriyama falou que o Rei Cold também era um mutante para a raça deles. Mas vamos comparar esses dois mutantes para ver quem que é a maior aberração dentro da própria raça. E aí você comenta quem que é mais diferenciado. De um lado nós temos o Freeza, o cara que resistiu a uma Genkidama na cara, sobreviveu depois de ter sido partido ao meio, foi literalmente explodido pelo Kamehameha do Goku, foi literalmente explodido pelo planeta Namekusei inteiro, foi fatiado em pelo menos uns 100 pedaços e ainda assim estava vivo. E do outro nós temos o Rei Cold, o homem que morreu por um único Ki Blast do Trunks. Eu sei, a comparação é muito difícil. Claramente a mutação dos dois personagens é quase a mesma. Mas na minha visão, eu acho que o Freeza se demonstrou um pouco superior. Isso se a gente ignorar ele superando o Ki Divino com 5 meses de treinamento e coisas bobas assim. Mas digamos que os fãs do Rei Cold estejam certos. Então ele tem lá o poder superior ao Cell segunda forma. Então ele é um personagem burro. Não existe nenhuma justificativa aceitável para ele ter morrido daquele jeito. Se ele supostamente tivesse uma forma final, ele decidiu enfrentar alguém mais forte que o Freeza na segunda forma dele. E de alguma forma ele pensou que o poder do Trunks vinha da espada. O que foi? Está com medo de mostrar a sua espada?
Com um comentário desses, eu acho que o poder do Rei Cold vem de pegar na espada dos outros, hein? Calma aí, paizão. Ele nem encostou nela. E não só o Rei Cold teria sido burro uma vez, mas 2 vezes. Afinal, na linha do tempo do futuro, ele enfrentou o Son Goku e morreu. Ou vai me dizer que ele também pensou que o poder do Goku era da espada? A propósito, essa é a sua espada? Eu nunca vi uma igual. Será que eu posso vê-la por um instante? Mas que porra é essa, hein? Não existe razão lógica para ele não ter usado tudo que ele tinha no Goku do futuro. E mesmo assim, ele foi lá e morreu. Então não tem razão lógica para ele ser muito mais forte que o Freeza. E se for, ele merece o prêmio Patrick Estrela de inteligência. E por mais que eu não me importe com esses personagens, eu realmente acho estranho o fato deles não terem realmente nenhuma relevância narrativa. Como eu falei, a Toei tinha tentado melhorar um pouco a questão do Rei Vegeta, mas depois foi tudo simplesmente jogado no lixo. O pouco personagem que ele era simplesmente deixou de existir. E não é como se eles conseguissem compensar a própria falta de história com outras coisas. Como por exemplo, nenhum dos personagens tem realmente um design bacana. O Rei Vegeta é o Vegeta mais alto e de capa e barba, e o Rei Cold é o Freeza mais alto e de capa. A personalidade deles também não é marcante, com o Rei Vegeta sendo Vegeta só que covarde e mais sem graça, e o Rei Cold sendo só o Rei Cold. Nenhum desses personagens tem uma contribuição direta e interessante na história. Ah, mas o Vegeta só nasceu graças ao Rei Vegeta. Sim, porque a grande maioria dos personagens precisa ter um pai para nascer. Isso não é um mérito de verdade. O pai do Vegeta poderia simplesmente nunca ser mencionado e a história seria a mesma. Por quê? Porque eles não têm um papel ativo na história. A contribuição deles é simplesmente indireta. O máximo que você pode falar é: o Rei Cold trouxe o Freeza de volta para morrer em um capítulo. Mas vejamos pelo lado bom, pelo menos o Trunks conseguiu farmar sua aura, se consagrando como uma das melhores introduções de personagens dos animes. Ah, mas Goten, você está reclamando do pai do Vegeta e do Freeza, por que você não faz melhor então? E bom, meus amigos, eu nem preciso fazer nada, porque a própria Toei Animation já nos mostrou como é que faz o pai de um personagem de verdade, que nesse caso eu me refiro ao Bardock, que diferentemente do Rei Vegeta e do Cold foi uma criação direta da Toei, mostrando que sim, o pai de um personagem importante pode ser muito legal. Primeiramente porque ele não é só o Goku de capa. Só aí já começou a me ganhar. A personalidade dele é bem diferente e bem marcante também. Você pode gostar, pode não gostar, mas é a verdade. Principalmente se compararmos com a do Goku. Mas o mais importante são as duas últimas coisas. Ele tem um arco de personagem e contribui de forma direta para a história. E por mais que a sua evolução não tenha sido completa, afinal ele morre antes de poder evoluir, a gente já começa a ver uma mudança no caráter dele, o que desperta uma certa empatia em quem tá assistindo. Sim, o personagem tinha seus problemas, mas ele parecia que iria para uma redenção, e principalmente acabou morrendo antes disso, o que transformou ele em um personagem trágico. Já o Rei Vegeta chegou um pouquinho perto disso, mas nem tanto, porque ele não foi criado com aquela cena em mente. O Rei Vegeta era apenas um plano de fundo, assim como o Rei Cold. A gente não vê nada que eles fizeram em vida realmente contribuindo para a história, e como eu já falei, eu acho que esse é um pequeno problema de Dragon Ball. Eles nos apresentam um personagem que é importante dentro da história, mas fora dela não é, ou melhor, narrativamente falando. Ou seja, dentro daquele universo, o Rei Vegeta era importante por ser o rei dos Saiyajins, mas para o leitor, ele era só um qualquer, e o Rei Cold serviu só para virar uma piada. E por mais que o Bardock tenha sido estragado posteriormente, ele também tinha sua importância, tanto para a vida do Goku e do Raditz, quanto pelo fato dele ter enfrentado o Gas. Não, eu não vou fazer essa piada. Mas, enfim, concorda comigo, discorda, não se esquece de deixar nos comentários. E comenta aí se você concorda com a minha difamação em relação ao Rei Vegeta e o Rei Cold. Se vocês quiserem, eu posso fazer outros vídeos falando das fraudes de Dragon Ball. E é claro também, eu sei que talvez você possa estar passando por muitos problemas e dificuldades ultimamente. E talvez esteja sendo muito difícil para se levantar, no nível de você pensar que as coisas nunca mais vão voltar a dar certo. Mas eu quero que você saiba que você não deve e nem pode desistir. E é por isso que eu quero que você fale com Deus, porque Ele é o único que realmente pode te ajudar. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que Deus abençoe todos vocês, e valeu, falou e fui!